Bom dia, Rian. Tudo bem? Ai, cadê o povo? Bom dia, Oi, Mari. Tudo bem? professor. Tudo. Vai ter um pouquinho de barulho aqui. Meus vizinhos estão fazendo obra logo cedo aqui, mas vai dar para fazer a aula direitinho, né? E Tá bom. meus vizinhos estão fazendo obra, também meu filho acordou mais cedo. Isso faz parte das coisas. Não tem outro jeito, né? Então vamos lá, né? Eu só vou esperar mais um minutinho, aí eu já começo aqui, porque aí quem não tiver presente agora vai poder acompanhar com a aula que eu vou postar no final da tarde, né? Fica mais fácil, talvez, às vezes, né? Porque senão a gente fica perdendo tempo e o tema é bem longo e às vezes eu tenho que chegar no final e dar uma corridinha e isso atrapalha um pouco, né? Então, agora é 22, só mais um minutinho aí a gente já começa. Ok. Então, ó, vamos lá, vai. Então, assim, gente, então, na última aula, né, a gente veio falando aqui da abdicação do Dom Pedro I, né? Então, o Dom Pedro I, por conta dos problemas que ele teve, né, no nosso país, o Dom Pedro, é, ele sofreu muita pressão por conta da perda da Cisplatina, né? O Brasil não tinha condições de entrar em guerra contra a Argentina, para buscar o Uruguai, né? Então, a Argentina, que apoiou o Uruguai na tentativa da sua independência, a Argentina também ficou sem o Uruguai, né? Levando em consideração que a guerra da Cisplatina, ela teve o resultado a favor do Uruguai. Então, a Inglaterra ela vai intervir, né? Então, a Inglaterra ela vai impor aos países, né, à Argentina e ao Brasil, abrir mão do território uruguaio, né? E assim o Brasil ele vai ter início aí o fim, né, do primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I. Então, e o governo do Dom Pedro I ele vai sofrer muita pressão também por conta da elite brasileira. A elite brasileira ela não aceitava muito bem ainda, né, a nomeação de portugueses para cargos estratégicos no Brasil. Então, para os portugueses, era muito negativo para eles aceitar que aqui no Brasil há os cargos como deputados, senadores, ministros, chefe do exército. Tanto é que o exército no Brasil não existia naquele momento. Naquele momento que existia no Brasil eram milícias, que a gente viu, né, que o Dom Pedro ele teve que lidar com um levante, né, de mercenários alemães que foram castigados durante a guerra da Cisplatina. Então, isso vai fazer com que o Brasil ele tenha vários problemas. Então, o Brasil, né, o Dom Pedro I, ele vai ter esses problemas internos e, além do mais, ele vai ter os problemas externos, que é a questão da morte do seu pai. Né? Então, Dom João VI morre, e quando Dom João VI morre, ele vai ficar naquela encruzilhada. Ele fica no Brasil ou ele vai governar Portugal? Então, o que era mais vantajoso? Né? Então, Dom Pedro, respondendo às questões da elite brasileira, o Dom Pedro ele vai manter a ideia de governar o Brasil, só que ele vai abdicar o trono, ele vai renunciar ao trono de Portugal à sua filha, a Maria da Glória, né? Só que o seu irmãozinho, né, o Dom Miguel, ele vai, né,
né, ele vai buscar tomar o trono, e quando o Dom Miguel ele busca tomar o trono, o Dom Pedro ele se vê obrigado, né, a intervir. Só que, na verdade, o Dom Pedro ele foi embora para Portugal para fugir das pressões que existiam aqui no Brasil. Então, nós temos todas essas visões aí. Tanto é que no videozinho que eu coloquei para vocês lá no texto passado da abdicação do trono, que é feito pelo Se Liga Nessa História, o professor ele faz uma satirazinha, né? Que é mais ou menos assim, uma brincadeira que era feito mais ou menos em programas de televisão da década de 80, que é o seguinte, colocava as pessoas numa câmara acústica isolada e começava a fazer pergunta para ele, né? Então, você quer ser isso? Você quer ser aquilo? Né? Então, e o Dom Pedro, literalmente, ele foi embora pelas portas do fundo. Só que, né, isso vai dar a base para o que nós vamos ver hoje. Né, gente? Então, nós temos que ver o seguinte, o Dom Pedro, né, o Dom Pedro I, quando ele vai para Portugal, ele não tinha ninguém para deixar no seu lugar aqui. O seu filho mais velho, depois da Maria da Glória, que foi indicada para ser rainha de Portugal, o seu filho mais velho foi o Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II ele tinha 4 anos. E aí, o que fazer com uma criança de 4 anos? Uma criança de 4 anos, muitas vezes, não consegue discernir nem aquilo que ela quer comer. Imagina governar um país. Né? Tanto é que o Dom Pedro II, né, ele foi tutelado, né? Então ele foi orientado pelo José Bonifácio até completar 14 anos, que nós vamos ver daqui 2 aulas, que é o golpe da maioridade. Né? Então, Dom Pedro II ele chega ao poder com 14 anos de idade. Né? Então, bom dia, Camila. Então, assim, né? Então, uma coisa importante é isso que nós devemos pensar. Então, de 1831 até 1840, o Brasil ele viveu um período de um governo regencial. Né? Porque quando eu falo regência, né, tem muito, assim, quando eu jogo lá no Google, regência, aparece uma questão de português, que são os períodos regenciais, né, ou provérbios regenciais, essas coisas. Mas, assim, o governo regencial nada mais foi do que um governo provisório, um governo tampão, que iria ficar no poder de 1831 até, no máximo, 1844, que era quando Dom Pedro II iria completar 18 anos. Tudo bem? Então, como Dom Pedro ele não era hábil, ele não era maior de idade, ele não tinha sua maioridade ainda, porque segundo a Constituição de 1824, para o governante ele tomar o trono, ele tinha que ter 18 anos completos. Como o Dom Pedro II não tinha esses 18 anos completos, então Dom Pedro II ele foi impedido de tomar o poder. Só que quem vai governar o Brasil? O Brasil vai ficar sem governo? Não. Então, o Brasil, nesse momento aí, ele vai começar a ter um jogo político bem ativo entre 3 partidos aqui que eu considero importante. Bem, porque o Brasil estava no momento de transição de um modelo conservador para um modelo liberal. Então, nós temos vários partidos no nosso país. Então, nós temos 3 partidos de cunho liberal. No caso, né, os liberais moderados ou, né, chimangos. Né? Esses chimangos, eles eram organizados, eles eram representados por grandes proprietários de terras, né? Então, grandes latifundiários. Né? Esses grandes latifundiários, eles defendiam o voto censitário, né? E eles defendiam a manutenção da agroexportação no nosso país e os privilégios. Né? Então, o que é o voto censitário? Vai votar quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vota. Quem tem dinheiro também vai ser eleito. Quem não tem dinheiro não vai ser eleito. Então, é isso que prega o voto censitário. O que é o agronegócio de exportação? Gente, o Brasil ele vive até os dias de hoje do agronegócio de exportação.
Então, o Brasil, ele produz muitos artigos agrícolas e exportam para os outros países que não têm a mesma terra fértil que nós temos. Então, o Brasil, ele tem a sua economia fundada nesse agronegócio de exportação. E isso, ó, há muito tempo, desde a colônia. Então, outro partido aqui são os liberais exaltados, que são compostos pelos movimentos gaúchos. Então, os gaúchos, liderados pelos farroupilhas, né, o nome farroupilhas, né, vem ali do sul, que eram pessoas que andavam, né, que eram estancieiros, né, ou fazendeiros, criadores de gado, e eles vão pedir o seguinte: mais autonomia às províncias. Então, as províncias nada mais eram do que os estados de hoje. Então, gente, é o seguinte, ele ia pregar o quê? Que essas províncias poderiam ter mais liberdade para se organizar e ter mais liberdade para produzir e comercializar com quem eles bem entendessem. Era isso que os liberais exaltados vão pedir. Nós tínhamos também os restauradores, que eram chamados de caramurus, né? Quem eram esses restauradores? Os restauradores, eles queriam o seguinte, que o Dom Pedro I voltasse para o Brasil. Gente, impossível, o cara foi para Portugal, né, para libertar a sua pátria do seu irmão, né, lembrando isso, porque a história é contada por quem ganha e não por quem perde. Então, Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, vai para Portugal. E qual é a exigência desse grupo? Ó, Dom Pedro, volta. Tá de brincadeira, né? Não tem como. Bem, e nós tínhamos também, né? Então, em 1834, então nós temos que ver o seguinte: em 34 vai ser organizado algumas mudancinhas aí nessa Constituição de 24. Né? Então, foi organizado uma emenda constitucional. A primeira dela, assim, a primeira emenda, o poder, né, o poder moderador que existia não seria mais aplicado. Então, o poder moderador ele deixava de existir até o Dom Pedro II chegar à sua maioridade. Não fazia sentido também, porque o poder moderador estava nas mãos, né, do executivo, no caso, o imperador. Como o imperador ele não tinha mais os seus poderes, ele não existia mais no Brasil, então não fazia sentido, né? Não fazia sentido o poder moderador existir ali. Então, esse poder moderador ele vai ficar suspenso, né? Então é assim, uma das coisas que nós vamos ver é que o Brasil ele vai passar por 2 períodos regenciais. O primeiro é a regência trina, né? Então, o que quer dizer uma regência trina? Vai ser um governo por três figuras. Então, serão 3 governadores, então serão 3 legislativos, 3 deputados, 3 senadores que vão governar o nosso país, que vai tomar o executivo. Então, vão ser eles que vão realizar a execução das leis. Bem, então, esse governo trino, inicialmente, ele foi liderado pelo Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, né, o José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco Lima da Silva. Né? Então, esse primeiro momento aí é isso. Bem, então, quais serão as medidas que eles vão tomar no primeiro momento? A primeira, a readmissão dos ministros depostos pelo Dom Pedro I. Bem, então, os ministros que foram demitidos pelo Dom Pedro I, eles serão readmitidos. Então, eles vão ser recolocados no poder. Então, eles vão ser novamente parte do governo. Bem, a segunda, a recessão de anistia aos presos políticos. Então, durante a Noite das Garrafadas, que a gente falou, teremos muitos presos políticos. Então, nós teremos lideranças desses partidos liberais presos pelo Dom Pedro I. Então, a primeira coisa que ele vai promover. Então, esses presos políticos serão libertos. Isso vai agradar muito, muito a um grupo, mas vai desagradar muito a outro. Bem, a primeira coisa que também é importante,
ele vai formar um exército, né? Eles vão formar a Guarda Nacional. Né? Então, o que é a formação da Guarda Nacional? Né? Então, o Dom Pedro, os governantes regenciais, eles vão formar essa Guarda Nacional, que é nada mais, nada menos que a formação do Exército. Então, por quê? Então, porque o nosso Exército era composto por milícias, que eram grupos liderados pelos grandes latifundiários, e quando esses grandes latifundiários eles tinham alguma demanda, algum problema na sua região, eles organizavam o exército, a guarda pessoal dele, e lutavam. Só que, como o Brasil não tinha um exército formado, um exército profissional, muitos desses soldados eram estrangeiros, eram mercenários. Então, que para ter mais lealdade, né, então, para que o exército brasileiro fosse leal ao governo que estava ali, esse governo regencial ele vai dizer o seguinte: a partir de agora, a Força Nacional será composta só por brasileiros. Então, eles vão fazer parte da elite militar no Brasil. Eles vão fazer parte de um novo modelo, né, de exército. E isso, né, vai fazer com que o nosso país tivesse, pelo menos, uma força militar organizada. Porque você imagina, o Brasil vai lutar guerra contra a Cisplatina, o nosso exército vai ser composto por alemães, ingleses, franceses, portugueses. Então, gente, o Brasil não tinha um exército. Gente, nós estamos falando de um país, nós não estamos falando do clube da esquina, né? Mas até aquele momento era assim que foi feito. Bem, então, depois das eleições que foi feito entre os deputados e senadores, então essas eleições foram feitas de uma forma que nós vamos falar um pouquinho depois, que é o seguinte, da democracia representativa, né? Então, é diferente da democracia direta. A democracia direta é quando eu exponho aquilo que eu quero. A democracia representativa é quando eu escolho representantes para governar em meu nome. Tudo bem? Então, assim, então nesse fato aí, então eles vão assinar embaixo a questão do seguinte: ó, nós vamos governar aqui até quando o Dom Pedro II tiver 18 anos. Né? Então, isso foi mais ou menos o que foi feito, né, durante a regência trina. Então, e nós tivemos também a regina trina permanente, que foi de 1831 a 1835. Né? Então, aqueles senhores vão governar ali com aquilo que nós estávamos falando. A suspensão do poder moderador, a formação do exército e tudo mais. Bem, aí nós temos, aí em 1834, um modelo, assim, um ato, uma emenda constitucional. Bem, gente, então, eu estou falando esses termos, mas voltado para o direito, é para vocês entenderem o seguinte: o que significa isso? Toda vez a gente liga a televisão e está lá assim, uma MP, uma medida provisória. Né? Então, uma medida provisória é um texto-lei que o governo executivo, o governo, o presidente, ele vai executar, ele vai colocar em prática, e essa lei ela tem 90 dias para ser votada pelo legislativo. Então, 90 dias, os deputados e senadores têm a obrigação de analisar, votar, para que essa lei se torne permanente. Então, são 90 dias. Se essa lei não for votada, né, então, se essa lei ela não for analisada e votada, né, então essa lei perde seus efeitos. No caso de uma emenda constitucional, é o seguinte: é quando aquela lei provisória ela se torna permanente. Né? Então, é uma emenda. É a mesma coisa você pegar dois panos e costurar e transformá-lo ele em um. Então, você tem o texto constitucional, você tem a Constituição. Essa medida provisória, assim, esse ato adicional foi nada mais, nada menos do que uma emenda constitucional. Então, um novo texto, uma apêndice dentro da nossa Constituição. Bem, então, em 1834, então, essa reforma constitucional aí. Primeira coisa que nós vamos ter que frisar aí, ela vai dar mais autonomia às províncias. Então, as províncias, eles vão ter mais liberdade para se autogerir,
para se autogovernar, para determinar a sua economia e com quem mais eles quiserem comercializar. Então, e também em elaborar leis regionais. Autonomia é isso. Autonomia é a mesma coisa hoje aqui no Brasil, hoje. O governo ele tem um ministro da educação? Tem. Só que quem vai determinar o nosso retorno às aulas é o nosso governo estadual. Por que isso? Porque os estados, as províncias e os municípios têm autonomia. Então, eles têm a liberdade de poder, né, de poder levar em consideração isso, de poder, né, realizar escolhas que sejam mais interessantes e mais seguras para elas. Então, isso é uma coisa importante que nós vamos, né, colocar aí. Segunda coisa, eles vão extinguir o conselho, né, o Conselho de Estado que foi criado pelo Dom Pedro I. Então, o que é esse Conselho de Estado, né, gente? Gente, era um conselho, era um grupo de pessoas, a maioria deles portugueses, que vão determinar o que vai ser feito ou não no nosso país, né? E isso vai a partir do interesse deles, levando em consideração, então, essa regência, assim, esse ato institucional vai abolir esse conselho. Bem, então, eles vão formar várias questões, mas essa mudança, embora se continuasse uma monarquia constitucional, ele era muito próximo da Constituição norte-americana, estadunidense. Então, nesse sentido, o Brasil, assim, qual era o medo da elite conservadora? Né? Nós temos que ver que nós temos os conservadores e nós temos os liberais. Qual era o medo da ala conservadora? Do Brasil deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república. Né? Então, esse era o medo. Esse era o fio da meada. Então, para os conservadores, se tornar uma república era algo que iria contra os seus interesses. Então, para eles, né, isso seria algo inadmissível. E assim, gente, ó, nós teremos um período também aí chamado de regência una. Então, em vez de nós termos três governantes, nós teremos um. Né? Então, no caso aí, a primeira regência una foi de 1835 a 1837. Esse governo ele foi realizado pelo Feijó, né? No caso aí, né, o retrato de Diego Antônio Feijó. Ele foi eleito, né? Ele assumiu e quando ele assumiu, vai explodir várias revoltas regenciais. No caso, a cabanagem, né, no Maranhão, ali no Grã-Pará, e nós teremos também a farroupilha no Rio Grande do Sul. Né? Então, o porquê que vai eclodir essas revoltas? Porque o Feijó, ele queria diminuir essa autonomia dessas províncias. E no caso da cabanagem, que nós vamos falar da cabanagem na próxima aula, e a farroupilha, que nós vamos falar daqui 2 semanas, o que acontece? Esse movimento da cabanagem, ele vai questionar o governo regencial do seguinte: eu estou pagando muito imposto e não estou tendo nada de volta. Né? Então, e eles queriam ter condições de vida. Os farroupilhas, eles vão cobrar o quê? Mais ajuda à produção e ao comércio de charque. Charque, carne seca. Né? Lembrando, naquele período ali, consumir carne in natura, carne sem ser salgada, era impossível. Né? Só se você matasse o animal e você vendesse ele no mesmo dia. Porque se você matar o animal e deixar ele alguns dias in natura, sem ter nenhum tratamento, essa carne vai apodrecer. Então, o que é o charque? O charque nada mais é do que a carne seca, a carne salgada. Então, o Rio Grande do Sul vai pedir, né, mais ajuda ao governo, só que o governo não vai dar essa ajuda. O que vai acontecer? O Rio Grande do Sul vai promover um movimento separatista. Então, qual era o medo do governo regencial? Já perdemos a Cisplatina. Vamos perder o Rio Grande do Sul também?
né? Então, nesse sentido aí, o Feijó, como ele era um conservador, né, ele vai tentar diminuir a autonomia das províncias. Ele vai tentar segurar essas províncias. Então, elas não vão poder fazer tudo aquilo que ela desejava. Isso vai levar aquelas revoltas. Bem, a segunda regência una, que foi do regente Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Então, o que ele vai fazer, né? No caso aí, o Araújo Lima, ele era mais liberal. Então ele vai organizar cinco pontos importantes. A primeira, ele vai criar o Instituto, né, Histórico Geográfico Brasileiro. Então ele vai criar uma escola para estudar a geografia e a história do nosso país. Né? Então aí vai começar a contar a história, a produzir obras historiográficas sobre o nosso país. Isso sob uma visão positivista, né, do Auguste Comte, né, que ele vai ter aquela questão dos grandes feitos, os grandes heróis, né, aquilo que nós já estamos cansados de ver nos livros didáticos. Então, assim, segunda coisa, ele vai criar a escola militar em 1838. O porquê criar a escola militar? Gente, formação do exército. Né, aquilo que eu falei para vocês, a Guarda Nacional, que foi criada no governo regencial Trino. O porquê formar militares? Gente, a formação de militares pela escola militar, ela vai gerar uma obediência maior por parte dos militares ao governante. Né? Porque pensa bem, antes o exército, ele era composto por portugueses, alemães, ingleses, então não tinha uma fidelidade. Né? Fidelidade é algo muito importante até os dias de hoje, né? Se nós formos levar em consideração. Né? O nosso país vai ter vários movimentos de insurreição militar, né? Revoltas militares também. Uma delas foi do Rio Grande do Sul, né? Que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas assim, então, nesse momento aí também, né, ele vai elaborar durante seu mandato uma retomada da autonomia provincial que foi tirada pelo Feijó. Então, Feijó, ele vai tentar, né, organizar uma retomada do poder, né, do governo central. Já o Araújo Lima, ele vai tentar aumentar essa autonomia. Então, ele vai tentar aumentar essa autonomia e essa autonomia vai ser, né, imposta nesse momento. Por que é importante da gente também pensar nesse governante? Gente, é nesse período aí que o Brasil ele vai passar por algumas transformações. Províncias que eram insignificantes, como o Rio de Janeiro, né, como São Paulo, eles vão começar a ganhar mais importância. No caso aí, né, então, o estado de São Paulo, a província de São Paulo, ela vai ser muito beneficiada por esse período do governo regencial. Porque São Paulo não tinha tanta importância na política nacional. Só que a introdução do café, que vai ser feita pelo Araújo Lima, é que vai dar uma base econômica para que São Paulo se torne essa potência que é hoje. Então, começa ali no século XIX. Né? Então, ele busca, né, alternativas, né, para unificar o território, para não perder mais território. Então, o que ele vai fazer? Né? Então, o que é que o Araújo Lima vai fazer? Ele vai organizar, ele vai orquestrar, né? Ele vai orquestrar um golpe, mas não um golpe que ele vai se intitular como governante. Ele vai, né? Assim, ele vai dar um golpe onde o monarca, o Dom Pedro II, com 14 anos, vai tomar a coroa. O porquê isso? Por que ele foi obrigado a fazer isso, gente? Porque é o seguinte, o Brasil, ele vai passar por vários movimentos separatistas. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Nós vamos falar da cabanagem, da balaiada, da Revolução Farroupilha, da revolta dos Sabinadas. Né? Nós vamos falar também da Revolução dos Malês.
Né? Então, quais são os pontos em comum desses movimentos? Eles buscavam emancipar as suas províncias. Então, eles buscavam, né, a independência da Bahia, do Grã-Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. Então, o que o Araújo Lima ele vai começar a fazer? Ele vai começar a chamar as elites desses locais e falar, gente, é o seguinte, ó, vamos baixar a bola, né? Vamos organizar condições para que o Dom Pedro II chegue ao poder, né, com 14 anos, e assim. E vamos manter o nosso território unido. É melhor perder um pouquinho dos nossos privilégios do que perder tudo. Né? Então, por isso que nós temos que pensar o seguinte, os liberais no nosso país, eles são, quando é necessário, eles são mais conservadores do que os próprios conservadores. Então, nós temos que ver que os liberais no nosso país, eles vão realizar ações para continuar no poder. Então, qual foi essas ações? Dar o golpe, que é chamado como golpe da maioridade. Bem, gente, então, alguma dúvida? Dona Camila, Dona Maria, senhor Rian, Mari, né? Luiz, né? Dona Cléo, e aí, gente? Alguma dúvida? Certeza? Não, professor. Certeza? Tem alguma coisa que vocês acreditam que nós herdamos até os dias de hoje, desse período aí? Levando em consideração o seguinte, gente, a história, ela é um ciclo. A história é um ciclo. Nós temos momentos de avanço, de, como eu posso dizer, de progresso, de movimentos progressistas, e nós temos momentos de queda, que é momento de repressão. Então, a história, ela tem esses altos e baixos, é como se fosse uma grande montanha-russa. Então, por que nós temos que, né, que ver isso? Porque quando nós falamos em história do Brasil, nós temos uma ilusão, né? Nós temos uma ilusão que nos vendem que nós somos um país pacífico. O Brasil é paz e amor, é que nem lá no Maranhão. No Maranhão tem muito uma comunidade Rastafari, né? Então, o reggae, né? O reggae é tudo paz e amor, bicho, tá ligado? Então, a gente não treta entre nós. Mas nós treta entre si, sim. Né? Nós vamos ver que vão ter vários movimentos separatistas. Né? Então, nesse sentido, quando nós estudamos a história do Brasil, nós temos que tomar cuidado com essas visões, porque essas visões elas não compactuam com a verdade histórica. Que qual é a verdade histórica aí? Né? O Brasil ele vive num período constante de conflitos. Né? E isso nos remete até os dias de hoje. Né? Nós vamos falar muito do Dom Pedro II, nós vamos falar muito do Dom Pedro I, mas pensa bem, se não fosse o Araújo Lima, hoje o Brasil poderia ser vários Brasis. Né? Tem historiadores que falam assim, o Brasil e seus vários Brasis. Gente, se você pegar se você for para o Rio Grande do Sul, se você for para Santa Catarina, se você for para o Paraná ou para o Nordeste ou para o Norte, parece que é outro país, gente. Porque o Brasil, a sua forma, a sua extensão continental, ele faz com que nós formamos povos diferentes dentro do nosso mesmo território. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Né? É isso que eu quero que vocês pensem. Nós somos um país unido, pero não mútuo, como já diriam os argentinos. Nós somos unidos, pero não mútuo. Né? Isso que é importante da gente frisar, né? De nós frisarmos, né? Que o Brasil, nós vendemos uma ideia de unificação, tanto é que o pai do Chico Buarque de Holanda, o historiador, sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, ele vai dizer o seguinte na sua obra, A Formação do Povo Brasileiro, que ele prega o seguinte, o homem cordial. Não é que o brasileiro ele é bonzinho, o brasileiro ele age de todo o coração. Então, o que é agir de todo o coração? Agir com impulso, com passionalidade, né? Ele é passional. Então, o brasileiro, ele age muito pelo momento. Né? Então, gente, é por isso que é importante nós estudarmos esse período da história. Né? Esse período da história, ele ajuda muito para pensar a criação da nossa identidade. A identidade do brasileiro. Né?
como nós nos reconhecemos como brasileiros. Então, gente, era isso aí. Ó, precisando de mim, eu estou no WhatsApp, fico no WhatsApp o dia todo, então se vocês mandarem mensagem, é possível que eu responda de imediato, mas se eu não responder de imediato, eu respondo todas as mensagens que chegam a mim. Então, precisando de mim, gente, ó, WhatsApp na veia, precisando de mim. Então, gente, ó, qualquer coisa, então estou aqui, né? Vamos nos organizando, porque vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer com a gente, né? A gente como escola, e vamos continuar, né, nessa batalha aí. Bem, gente, então agradeço a todos, até semana que vem e boa continuidade das suas aulas, tá bom? Até mais, gente. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, professor. Tchau.